Então, sabemos quem era o filho do homem, né? Sabemos quem é o filho do homem, que ali eles estavam perdidos. Eles não sabiam se era Jeremias, se era Elias, se era aí, fulano, se era ciclano. Eles não estavam entendendo. Mas vamos ver aqui, Mateus 16, no versículo 28, né? Vocês, claro, não estão lendo o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. Eu estou lendo porque é rapidinho, para vocês estarem entendendo alguns versículos. 28. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma, olha, Jesus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Então preste atenção. Aqui Jesus estava falando, em verdade vos digo que alguns aqui, está falando com eles ali, alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, tem algum desses que estava lá vivendo com Jesus ainda vivo? Então Jesus estava garantindo que de maneira nenhuma passarão pela morte até que eles vejam vir o Filho do Homem. Ora, Jesus foi para a cruz e depois depois da cruz, ele andou ali, né, com muitos, mais de 500, né? Estava na glória, estava no reino dele, reino espiritual, não é verdade? Quando ele voltou, até o Pedro, que quando viu ele também não acreditou, falou, é um fantasma, né? Era o Jesus que voltou, mas estava na sua origem. Presta bem atenção, Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Né? Também vocês leiam lá João capítulo 21 todo, ali a partir do versículo 21, vocês vão entender que ali ele estava falando com os discípulos e ali teve um entendimento que só João, né, ia ver o quê? O dia do juízo. Alguns viu ele no reino, porque quando ele voltou ele andou com aqueles dois, né, no caminho de Gabaú, né? Eles reconheceram ele no partir do pão, não é verdade? Voltou. E então há uma série de pessoas, mulheres, né? Quando ele foi lá na pedra, lá que o outro anjo estava ali, né? Vocês estão procurando quem? Ele falou que não morria, ele falou que ia vencer a morte, tragada foi a morte pela vitória. Vocês não acreditaram no que ele pregou, não? Ele disse que ia vos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Vocês não acreditaram, não? Então Jesus andou ali, comeu peixe ali com Pedro, né? Que Pedro foi lá para pescar. Vamos pescar que já deu para nós, né? Isso aí, ele disse que era o bambambam, mas morreu lá na cruz. Então, aí ele foi pescar. Aí Jesus chegou, né? Quando eles foi lá pescar, ele não pescou coisa alguma. Aí o Cristos, né? Que chegou ali e falou, né? Vocês voltam lá, vocês não pescaram nada não? Voltam lá, joga a rede. Aí ele foi lá e não aguentaram, né? Com os peixes que trouxeram. E chegou na areia, né? Jesus ali mostrando, né? Do qual ele já tinha ensinado a eles ali na última ceia, sentado ali com eles, ensinou foi a eles, né? A comunhão, o partir do pão. Infelizmente, a religiosidade trouxe costume religioso de ceia dos judeus, a ceia lá dos judeus. Jesus estava ensinando ali a comunhão, o partir do pão, o amor, não é verdade? O amor. Então, se Jesus para muitos se mostrou na sua origem, né? Que é o Espírito. Olha, o que é a fé? Hebreus 11:1. Vai lá ver, é a certeza do que a gente não está vendo, não é verdade? No capítulo 17 de Mateus, então ali Jesus continua a mostrar que a missão dele para aquele povo, né? Que é aqui, ó, a transfiguração, né? E 6 dias depois foi Jesus consigo e tomou a Pedro, ensinando ali os discípulos, Tiago, João, né? E os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles, né? E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ali ainda era filho do homem, mas ele estava mostrando Cristos, ungido,
Christos é uma palavra que vem do grego lá. Ele estava mostrando o Christos que estava nele, né? Então, o Filho do Homem estava mostrando o Filho de Deus que estava nele. Para vocês entenderem um pouco, né? Então, no versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo a nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve, gente. Ouve. Vocês não ouçam carne, mas ouçam os Cristos que se move em nós, em nosso meio. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, fizesse isso, eu fizesse aquilo, mas se eu não tiver amor, nada seremos. Por isso, a resposta do versículo 20 de Mateus 16, por que Jesus não queria que falasse? Que eles não falam agora. Porque eles todos eram Tomé, né? Tem que ver para crer. Se eles estão ouvindo ali o Filho do Homem falar sobre tudo que iria acontecer, tudo que iria a missão, eles não acreditavam. Se eles não acreditam no Filho do Homem, como acreditar no Filho de Deus que estava no Filho do Homem? Como? Né? Pedro, quando viu Jesus, depois ali da cruz, o que ele disse? É um fantasma. Ele não acreditou. E ele andou com Jesus. Ele andou com Jesus de Nazaré. No livro de Atos, quando ali, né, o anjo aparece e fala para aquele povo que está ali reunido: ó, esse mesmo Jesus que você viu subir é o mesmo que vai descer, né? É o mesmo. Foi o Jesus, Filho do Homem, que eles viram subir? Vamos ver em Atos 22, versículo 26, do 6 ao 8, qual foi o Jesus que eles viram subir e que desceu e que está no nosso meio. Não está vindo, nem vai vir de lugar algum, ele já está conosco. Ou você está órfão. João 14 diz que eu não vou deixar vocês órfãos, mas você está órfão. Eu não estou. Vamos ver qual foi o Jesus 6. Ora, ali quando Paulo, né, falando ali, se defendendo, né, ele disse assim, ó: ora, aconteceu que indo eu do caminho e já perto de Damasco, quase do meio-dia, repentinamente grande o quê? Luz. Ele viu algum homem vindo? Grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então aquela luz era o Cristo, mas ele falou: eu sou o Nazareno, porque eles, homens, filhos dos homens, só acreditavam no que eles viam, nos filhos do homem. E quem Paulo perseguia? Ele perseguia o filho do homem, né? Aquele Jesus que não acreditavam que era o profeta, né? Enviado por Deus, que era o Messias. Então ele falou: eu sou esses aí. Aí o versículo 9, os que estavam comigo, Paulo dizendo, né, é o testemunho dele, viram a luz, sem contudo perceber, né, o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então vocês entenderam? Bem, Filho do Homem e Cristo. Filho do Homem, né? Aquele que veio da linhagem de Abraão, né? Aquela
Então, Cristos é a essência resiliente. Então, Cristos, vocês são pequenos Cristos. Então, Cristos é a essência resiliente que está aí agora, dentro de você, que se move, que se ele, né? Ele é fiel. Ele disse que não vos deixaria órfão e não nos deixou órfão. Está conosco. É Ele que se move em nós. É Ele que garante a vida eterna, independente se você perde esse corpo físico que todo mundo vê. Independente. Tragada foi a morte pela vitória e a permissão. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a promessa e ele cumpriu na cruz. Está consumado. Ele disse, você crê? Hebreus 11,6. Leia lá agora, Hebreus 11,6. Leia também agora, 1 Coríntios 12, versículo 1. Então, vamos terminar em 1 Coríntios 15, em 3 ou 4 versículos para estar meditando. Quem é Cristos? Né? Quem é Cristos? E por que é difícil falar de Cristos? Porque se não tem entendimento quem é o Filho do Homem, como vai ter, né? Como vai ter o entendimento quem é Cristo? Então, uma coisa de cada vez. Aqui no versículo 33 de 1 Coríntios 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vós. Né? O povo tem muito conhecimento de religiosidade, né? De costumes, tradição. Se não seriam todos libertos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como vivem se libertando? Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Uma pergunta. E em que corpo vem? Se morreu, como é que ele vem? Presta atenção, gente. Insensatos. O que semeia não nasce. Não nasce. Carne vai para a terra, como é que vai nascer de novo? O Joãozinho, filho da Dona Maria com seu Pedro, como é que vai nascer de novo, menino? Presta atenção. Morreu, acabou, foi lá para a terra, virou semente. 36, insensatos, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Prestou atenção? Não nasce se primeiro não morrer. Presta atenção, tão bonita a palavra de Deus, né? 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como me aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne, 39, nem toda carne é a mesma. Dá para você entender que o resiliente, ele vem, por exemplo, ele vem Ezequiel, veio Jesus, entendeu? O Elias, que Elias foi lá atrás, depois ele foi João Batista, entendeu? Presta atenção. Isso aí é o resiliente, menino, presta atenção. Lembra que Jesus falou, Jeremias, onde eu estive aí como Jeremias, eu já conhecia você. Presta atenção, o que está se falando? Você não seja Tomé, vê para crer. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Presta atenção, menino. 39, nem toda a carne é a mesma.
Porém, uma é a carne dos homens, né? Carne tu conhece. Outra é dos animais, outra é das aves e outra é dos peixes, cada um da sua origem, não é verdade? Também há corpos celestiais. Há corpos celestiais e corpos o quê? Terrestres. Estou lendo o versículo 40 de 1 Coríntios 15. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Entendeu? Jesus era tanto filho do homem, corpo terrestre, como era corpo, né, celestial, filho de Deus. Tá entendendo? Deus é espírito. Carne não é filho de Deus, que filho de Deus é o espírito. Menino. Deus. Então, para terminar mesmo, menino, presta atenção, hein? Lê assim 1 Coríntios 15, todos se quiser. Mas aí você vem aqui para saber quem é Cristos. Né? Qual foi a vida que João 3,16 se cumpriu como em nós? Presta atenção. Está em 1 Coríntios 15, do versículo 50 ao 55. Tá bom? Vamos lá e meditem. Tá bem? Então, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Presta atenção. Tá bom? Paz. Graça e paz. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva.